Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Um feliz sábado a você. Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia, sempre que paramos no ano, algumas vezes para participarmos dessa cerimônia que nos foi deixada por Jesus Cristo. É uma oportunidade de renovação da nossa fé, do nosso compromisso, da nossa decisão ao lado de Jesus Cristo. Nós estamos acompanhando nas últimas semanas a série O Libertador, que fala justamente desse momento histórico do povo de Deus, quando a primeira Páscoa foi celebrada e a Páscoa ela foi renovada em Cristo Jesus através da ceia, que era uma cerimônia de Páscoa, como vimos a semana passada. Depois de uma série de atos de Deus, demonstrando o seu poder e o seu amor e como ele conquistou o coração de Israel, mas também dos egípcios. Finalmente, depois da 10ª praga e da celebração da Páscoa, o povo se pôs a caminho fora do Egito, em direção à liberdade prometida, seguindo a liderança de Deus, arrumaram as suas coisas e marcharam em direção à terra que havia sido prometida a Abraão, o seu mais importante antepassado. Da metade do capítulo 12 em diante, nós encontramos essa narrativa da história. Mas é interessante que, apesar de estarem agora virtualmente livres, saíram da terra do Egito, há alguns obstáculos ainda a serem transpostos. Parece que essa história não acaba, né? Acho que é por isso que fizeram novela dessa história. Tem sempre uma outra cena. E é interessante que a gente fica perseguindo ao longo da nossa vida uma coisa chamada liberdade. Para ver se a gente se livra dos problemas, se a gente chega em algum momento, um estágio, um lugar, uma fase da vida em que os problemas tenham ficado para trás. E Israel agora foi liberto. Os egípcios permitiram que eles saíssem e eles saíram do território do Egito. Mas isso não quer dizer que eles estavam livres dos problemas. O primeiro grande desafio era o Mar Vermelho. E Êxodo capítulo 13, verso 17, verso 18, diz o seguinte: Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era um caminho mais curto, pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Sabe, eu e você, quando temos a oportunidade de escolha, o mais sensato é escolhermos aquilo que vai dar menos problemas, não é verdade? O ideal seria simplificar e não complicar. Tem gente que escolhe o contrário toda vez. Mas se soubéssemos o desenrolar da história, nós sempre escolheríamos o caminho mais curto, ou o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, o caminho que, ao nosso julgamento, é um caminho mais tranquilo. Mas o caminho que Deus escolheu para Israel foi o caminho do Mar Vermelho. E eu não sei se você já se sentiu assim em algum momento da sua caminhada, da sua experiência com Deus. Aquele momento em que você se sente acuado. Na sua frente, um mar. Atrás de você, os exércitos inimigos, que até poucas horas tinham transformado a sua vida numa vida de escravidão. E você se sente pequeno, impotente, sem as soluções nas suas mãos. Interessante que Deus tenha escolhido esse caminho, o caminho que leva ainda a novos problemas e novos desafios. Sabe, se você está procurando um lugar ou um momento da sua vida em que não existirão problemas, lamento dar um choque de realidade para você. Os problemas sempre estarão lá. O único lugar e a única circunstância que nós podemos chegar é onde existem problemas, mas eles não nos afetam mais.
Deus apresentou uma justificativa interessante aqui. Para que Israel, sentindo os problemas, a guerra, o exército, o inimigo, que ele não desistisse do seu chamado, da sua vocação, da sua jornada e voltasse atrás. Porque voltar atrás era voltar para uma vida de escravidão. E sabe, em alguns momentos da vida, muitos de nós preferiria voltar à experiência anterior. Mas quando voltamos atrás na nossa decisão espiritual, nós voltamos para onde estávamos, a vida de escravos. Escravos de nós mesmos, escravos daquilo que foi a nossa herança, daquilo que aprendemos, das circunstâncias em que crescemos. Em alguns momentos nas minhas lutas e batalhas com Deus, eu percebo muito bem Ele apelando à minha consciência. Por que desistir desse aspecto da sua vida? Olhe para trás. Olhe como o caminho foi longo. Quanto você já andou. Quantas vitórias, quantas lutas nós já tivemos juntos. Você já chegou tão longe na sua vida ao meu lado. Por que parar agora? Por que desistir? Por que voltar atrás? O caminho de Deus é sempre melhor que o nosso caminho. Ele sabe por onde Ele nos guia. E se Ele nos leva em direção ao mar, é porque Ele tem um plano para a nossa vida. Paulo, falando sobre essa escolha de Deus e a experiência do povo de Israel em direção ao Mar Vermelho, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, já no Novo Testamento, falando aos cristãos, capítulo 10, os 2 primeiros versos, Paulo diz o seguinte: Irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. É interessante Paulo fazer referência a esses dois elementos. Tantas coisas, tantas experiências na história de Israel, na sua saída do Egito em direção à terra de Canaã, e Paulo se concentra na nuvem e no mar. A nuvem é um símbolo da constante presença protetora de Deus. O povo não esteve um único minuto sozinho, desde que saíram do Egito, na jornada para a qual foram chamados. A presença de Deus estava todo o tempo com eles. E o mar? O mar é um símbolo dos problemas, um símbolo dos desafios que todos nós precisamos enfrentar. Paulo continua explicando o que ele tem em mente. Ele diz: todos foram batizados, todo o povo, todo Israel, foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Interessante a menção que Paulo faz aqui. A dependência da proteção de Deus para enfrentar desafios como o Mar Vermelho significaram um batismo para Israel. O batismo cristão, ele simboliza uma série de coisas. Morte para o pecado, renascimento para uma vida espiritual, o perdão de Deus e a reconstrução da vida interior. Mas ele simboliza também um compromisso que assumimos com Deus. Um compromisso de não voltar atrás. Por isso, quando Moisés estende a vara, as águas do Mar Vermelho se abrem e Israel atravessa sob a proteção da nuvem o Mar Vermelho. Aquele momento ficou marcado para sempre na experiência de Israel. Assim como o batismo deve ficar marcado para sempre na nossa experiência. As decisões que tomamos ao lado de Deus. Ao participarmos da ceia do Senhor, naquela experiência que Jesus teve com Pedro, poucos instantes antes da ceia, o lava-pés, e que nós tivemos aqui essa cerimônia essa manhã também, Jesus estava lembrando a Pedro, aos discípulos e a cada um de nós: quando vocês enfrentarem dificuldades, problemas, não desistam. Confiem em mim, sigam em frente. Nem que vocês estejam de novo de frente do mar.
E sabe, eles atravessaram o mar, mas depois tiveram que atravessar o Jordão de novo. Novamente as águas bloqueando o caminho. Os desafios sempre estarão lá, mas nós precisamos nos lembrar da presença de Deus conosco. É daí que tiramos forças. É daí que renovamos o nosso compromisso em não desistir, em prosseguir adiante, permitindo que Deus conduza a nossa vida. Ao se aproximar da mesa do Senhor hoje, e de participarmos desses emblemas que representam a paixão de Cristo por nós, sua morte, sua ressurreição, lembre-se das escolhas que você já fez ao lado de Deus e renove dentro de você a sua convicção. Meu Deus é poderoso o suficiente para continuar cuidando e conduzindo a minha vida. Renove a sua fé, renove a sua esperança, renove a sua confiança em Deus. Enquanto cantamos essa música que nos prepara para este momento de renovação, abra o seu coração. E em poucos instantes vamos estar participando juntos da mesa do Senhor. Pois teu amor
fico apenas imaginando o que se passava na mente de Jesus quando ordenou que os discípulos, durante aquele dia, separassem um lugar, organizassem a ceia, para que juntos participassem da Páscoa. Aquilo tudo era muito significativo. Há séculos, vez após vez, ano após ano, o povo de Israel havia relembrado a forma como Deus havia sido seu libertador no passado. E celebravam aquela Páscoa como um símbolo da sua fé, de que um dia o libertador, mais uma vez, se faria presente na experiência deles. Quando ele entra no local preparado, se assenta à mesa com seus discípulos e os recebe ali como um anfitrião, a história ganhava um novo significado. Porque o libertador estava ali de novo. E a promessa de Jesus aos seus discípulos de todos os tempos, e por isso, a cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor, desses símbolos que representam o poder e o amor de Deus por nós, o libertador, mais uma vez, se coloca no meio de nós. Até que um dia possamos estar com Ele de uma vez por todas. Seja então muito bem-vindo à mesa do Senhor. Bom Deus, entendemos pela fé que Cristo Jesus está conosco aqui mais uma vez. A promessa dele foi que a cada vez que nos lembrássemos da grande libertação que aconteceu na cruz do Calvário, nos aproximássemos desses símbolos e participássemos desta refeição, conscientes de que a nossa libertação já está concretizada em Cristo Jesus. E que pela fé renovamos o nosso compromisso de continuar a jornada, mesmo que essa jornada ainda esteja nos caminhos do deserto. Em breve, muito em breve, cruzaremos o rio, o último transpor de águas que marca o início da eternidade. E outra mesa como essa estará preparada, nos aguardando, para celebrarmos o fim da jornada e o início da vida. Por isso pedimos mais uma vez a Tua presença conosco aqui, que renove em nosso coração a fé, a esperança e a confiança em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. E naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Antes de partir o pão juntos, vamos nos ajoelhar e pedir para Deus estar nessa cerimônia. Jesus, Mestre amado, ao tomarmos o pão agora, que é o símbolo do Teu corpo, que foi quebrantado na cruz por nós, esteja com cada um aqui presente, Deus. Põe a sua mão sobre a sua vida, esteja conosco a cada minuto. Cuide das nossas necessidades, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós convidamos a todos que queiram livremente participar dessa cerimônia, que se coloquem em pé, a fim de serem servidos pelos nossos diáconos, e esperem para comer do pão, até que todos tenham sido servidos, e então comeremos juntos, deste que é o símbolo do corpo de Cristo. Conforme você for sendo servido, pode assentar-se e aguardar. Aquele era um dia de muita expectativa, muita emoção. As crianças acompanhando as novidades, algo que nunca havia acontecido antes. Depois de tantas demonstrações da grandeza de Deus e de que Ele havia se lembrado do seu povo, e das orientações que haviam recebido naquele dia do líder, os preparativos começaram. Tudo tinha que estar em ordem, porque aquele era o último dia numa terra estranha. O último dia de dificuldades como um povo escravo. E rapidamente os preparativos começaram a ser feitos. Tudo estava sendo colocado em ordem. As coisas estavam sendo renovadas. O cordeiro foi separado. O trigo foi trazido para dentro de casa. O azeite, as ervas. Todos participavam. Mãos habilidosas passaram a preparar o alimento, amassar o pão, preparar as ervas, o cordeiro. Muito tempo depois, anos e anos, a emoção continuava a mesma. Ali estavam os discípulos, organizando tudo o que o mestre havia pedido, exatamente como se faziam durante tantos anos. E a percepção de que era um momento especial. Jesus havia construído a expectativa, e essa emoção tomava conta do coração de cada um dos discípulos. Aquela refeição marcou um novo tempo na experiência deles. E esse momento que juntos relembramos deve se tornar algo especial para nós mais uma vez. A expectativa de estarmos em paz com Deus, a emoção de sentirmos o seu perdão e a sua graça, e a esperança mais uma vez tomando conta do nosso coração. Que isso se renove para mim e para você essa manhã, ao participarmos juntos destes símbolos da nossa salvação e da nossa libertação. Em reflexão e oração, vamos participar todos juntos do símbolo do corpo de Cristo Jesus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nos ajoelhemos para o momento de oração. O seu sangue, Deus eterno, a quem esse suco representa, simbolicamente, foi derramado por nós. Sangue esse que nos redime. Muito obrigado, Senhor Jesus eterno. Ao participarmos desse momento, do suco puro da vide, ao entrar no nosso corpo, que o Senhor, Deus eterno, por mais dessa oportunidade, nos redima, Senhor. Nos justifique de nossos pecados e purifique nosso ser, por bondade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez convidamos a você que já participou do símbolo do pão, que se coloque mais uma vez em pé, para ser servido pelos nossos diáconos com o cálice. Aguarde até que todos juntos tenhamos sido servidos. Aguarde assentado para juntos participarmos do cálice. Conforme o fim da tarde ia se aproximando, chegará o momento de colocar o símbolo da confiança na proteção de Deus e no poder de Deus sobre a vida de cada pessoa da família. As entradas das casas foram pintadas, não com uma tinta comum, não com uma cor qualquer, mas relembrando as palavras de Paulo em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E numa compreensão de que Deus estava tomando para si a responsabilidade de pagar os pecados com o seu próprio sangue, o sangue do seu próprio Filho. Cada uma das casas do seu povo exibia a fé no Cordeiro. Naquela sexta-feira, ao ter em suas mãos a sua própria vida, Jesus Cristo conscientemente cumpre a expectativa de fé de gerações e gerações. Em suas próprias palavras, Ele tinha em suas mãos o poder de colocar de lado a sua vida e de tornar a tomá-la. Assim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se torna o leão da tribo de Judá. Ele tem o poder em suas mãos de perdoar o meu
e o seu pecado por causa do sangue. Por isso eu e você, num gesto de fé, nos apropriamos mais uma vez do sangue do Cordeiro, representado em símbolo por este cálice com o suco da uva, confessando que cremos que o nosso libertador pode nos trazer mais uma vez paz, perdão e esperança de vida eterna. Ainda nesse momento de devoção, vamos juntos participar do símbolo do sangue de Jesus Cristo. Breve orientação. Se for possível, passem os cálices às extremidades das filas e os diáconos vão recolher nesse momento os cálices vazios. Quando lemos a narrativa de Mateus nos evangelhos sobre aquele momento da ceia de Jesus com seus discípulos, impressionados com aquele momento e que algo profundamente espiritual havia acontecido naquela
mesa. Os discípulos saíram com Jesus em direção a um momento de oração e, cantando um hino, se despediram da mesa. Isso me lembra que quando os israelitas finalmente atravessaram o Mar Vermelho e estavam a salvo dos egípcios e da escravidão do outro lado, um sentimento comum de ter visto o poder de Deus abrindo o mar e os ajudando, e aquilo estava tão vivo na mente deles, como se ainda estivessem com os pés no leito seco do rio e olhando as águas que cobriram os inimigos egípcios. Miriam, irmã de Moisés, não consegue controlar a sua emoção e a sua gratidão a Deus, e irrompe num cântico de vitória, de alegria e de adoração a Deus. E esse deveria ser o sentimento de cada um de nós quando reconhecemos que os nossos pecados foram sepultados naquelas águas, quando compreendemos que Cristo Jesus é de fato o libertador, que não nos deixou sozinhos, mas que se fez presente na nossa caminhada e nos fortalece a seguirmos em frente com carinho, com a mão ao nosso ombro. Diz: filho, eu tenho poder para salvar você de você mesmo. Confia em mim, segue em frente. O que vai no seu coração nesse momento? Reconhece também o poder desse Deus para salvar você? Cante com a gente. Levante o seu louvor a Deus por mais uma vez Ele ter sido o seu e o meu libertador. Vamos cantar? Salvar.
você, além do Mar Vermelho, além dos obstáculos da vida, de fé em fé, somos a luz da glória de Deus nesse mundo. Que através de você, da sua dependência de Deus, da sua confiança nele, leve aqueles que ainda se sentem com medo diante dos desafios da vida, a paz e a segurança do libertador. Que Deus abençoe e use você. É a nossa oração nesse momento. Bom Deus, diante dos símbolos da paixão de Cristo por nós, diante das provas que são tão suficientes para a nossa fé e para o nosso coração, em reconhecer o nosso libertador, assumimos e renovamos diante de Ti o nosso compromisso de, salvos pela Tua graça, perdoados pelo amor e pelo sangue de Cristo Jesus, renovarmos o nosso compromisso de, mesmo dentro do deserto da vida, continuarmos sob a proteção da Tua presença até o fim dessa jornada. Permita que cada um de nós consiga acompanhá-lo, e que as pessoas que convivem com a gente encontrem através de nós em Jesus Cristo o libertador também. É a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti essa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, bom Deus. Deus abençoe você. Tenha um excelente restante de dia. Vá em paz com a graça do nosso Senhor Jesus. E lembre-se, nós somos o sinal do libertador nessa terra. Que Deus abençoe você.